Terceiro, seja muito bem-vindo a mais uma aulinha de História. E agora a gente vai continuar de onde nós paramos em Roma. Então, civilização romana antiga. Então eu preciso que vocês busquem na memória de vocês que nós falamos sobre Roma, que não foi lá tanta coisa, até porque ficou dividido aí e vai ter mais coisa ainda pra gente falar de Roma aqui e numa outra partezinha da outra aula, ok? Mas, por enquanto, aqui a gente vai dar continuidade à crise que se instaurou após a política expansionista e das conquistas que a gente terminou o nosso último capítulo. Então, a última coisa que a gente tinha visto era sobre Cartago, ou Cartago, depende de como vocês querem chamar. E aconteceu, e o que aconteceu? Aconteceu uma política de transformar Cartago em inimigo de Roma, que deveria cair, porque a política expansionista dos dois estavam em conflito. Então aconteceu e eles conseguiram destruir e arrasar Cartago. Com isso acontecido, logo depois vai se instaurar alguma crise na República, eu vou falar já já. Mas principalmente, a gente tem que entender aqui, terceiro, são as consequências dessas políticas expansionistas, que eu até li com vocês, falei na última aula, mas vou relembrar alguns deles, que é a assimilação da cultura desses povos. De fato, Roma conquistou território pra caramba, se estendendo ao Egito, a Macedônia. Então, tenha em mente que nesse momento Roma conquistou território pra caramba e principalmente diversos recursos e mão de obra escrava desses povos derrotados. Tenha em mente que essas são uma das principais consequências, mas no material de vocês tem uma listinha certinha, então se vocês nem quiserem anotar isso que eu falei, não precisa que tenha uma listinha certinha no material de vocês, ok? Então com isso a gente vai para a crise da República. Quando a gente retorna, sai da guerra e retorna para Roma, o que acontece? Tibério Graco estava realizando aí um tribuno, né, que é um governo, e o senhor Tibério estava tentando construir, instaurar uma reforma agrária, fazer acontecer a reforma agrária em Roma, uma vez que a gente já passou pela desigualdade da distribuição de terras nesse território, e que isso era um problema que estava se instaurando e só piorando com o passar do tempo. E ele sabia disso, então ele falou assim, ok, vou tentar reduzir essa diferença da posse de terra. Óbvio que ele sofreu uma oposição muito grande por quem tinha muitas terras, geralmente a aristocracia romana. E o que aconteceu? Durante um tumulto, ele foi assassinado, um tumulto que ele estava tentando se reeleger no seu tribuno, para ter mais um governo. Acontece que isso nesse momento não podia se reeleger. Então aconteceu que Tibério Graco foi assassinado e Caio Graco, seu irmão, foi eleito para ter um tribuno. O Caio veio nessa medida também de ter um governo popular, de tentar aí medidas para privilegiar ou melhorar as condições da plebe de uma forma simples que fosse. Então ele tentou, uma das medidas que ele vai ser mais rechaçado e vai sofrer mais oposição, Caio Graco vai tentar que todos os cidadãos itálicos sejam cidadãos romanos. Ele vai tentar colocar isso. E óbvio que ser cidadão romano a gente já revisitou que era um privilégio nesse momento. Então a aristocracia não gostou muito disso não. Então ele sofreu uma forte oposição. E oposição nesse momento em Roma, a gente sabe o que é ser morto. Então vários partidários do Caio Graco foram assassinados. E inclusive Caio Graco, ao saber que não tinha jeito, pediu para que um escravo o matasse. Pois é. E com isso, uma nova crise estava acontecendo aí em Roma. Afinal, não tinha mais um tribuno. Então começa um levante popular, aí, uma figura popular apoiada na figura do Cartilina. Corrija se eu estiver pronunciando certo. Eu sempre pronuncio assim. Mas enfim, aí o Cartilina é um cara muito popular e tinha apoio justamente da parte da plebe, das camadas mais populares de Roma. Óbvio que o Senado, representado aí pelo tal de Cícero, não gostou nada disso e começou a transformar o Cartilina em um inimigo de Roma. Então começou a falar, esse cara que está se pagando de cara legal, na verdade ele é um inimigo da nossa República Romana. Ele é inimigo de Roma. Então aí acontece um probleminha, porque vocês podem começar a pensar que isso não é tão diferente do que a gente vê hoje. Todo mundo que é meu opositor político passa a ser inimigo do meu país, inimigo da minha nação. Isso acontece bastante com uma artimanha política até os dias de hoje. E com isso, essa crise só vai ser resolvida quando se resolve montar um triunvirato. Aí seria, então, um governo de
três líderes, que no momento vai ser dividido em 3 partes. Geralmente esses 3 vão ficar responsáveis por 3 setores, mas isso vai ficar mais claro no segundo triunvirato. Mas inicialmente nesse primeiro triunvirato fica marcado por um cara aí chamado Júlio César. O Júlio César ele vai ascender. Mas peraí, de onde veio o Júlio César? Eu já falei do Júlio César aqui. O senhor César já estava ascendendo aí dentro da política romana e da sua popularidade com suas campanhas militares de sucesso lá na Gália. Lembra que eu falei? Então, com muitos espólios e muitos saques no que ele havia proporcionado, e tudo que ele tinha pilhado tinha sido benéfico, tinha sido de lucro para Roma. Então, essas pilhagens constantes de sucesso deu uma grande popularidade nessas campanhas militares, né? Para, nesse momento, César rivalizar com Pompeu, que era o seu colega aí meu Deus, fugiu a palavra. Seu colega de triunvirato. Então, ele vai, em algum momento, vai ter esse triunvirato estabelecido, só que, óbvio, em algum momento eles vão começar uma disputa para unificar esse poder. Então, César vai começar a brigar com Pompeu, que era o seu principal concorrente, aí, seu principal inimigo nesse momento. Então, César vai fazer uma campanha muito forte contra Pompeu, eles vão tretar hard, vai ter uma batalha, e Pompeu vai começar a perder. Pompeu perdeu e ele vai fugir para a região do Egito. Lá no Egito ele vai ser assassinado a mando do faraó, que era o Ptolomeu. E após assassinar, o César vai chegar até o Egito e vai falar, ok, ele vai depor o faraó Ptolomeu e vai colocar a irmã dele, Cleópatra, no lugar. Peraí, tudo isso aconteceu de uma vez? Sim, tudo isso aconteceu de uma vez. Então, com isso, César consolida seu poder definitivamente, o triunvirato acaba, César fica com um poder único e ele começa uma ditadura, a ditadura de César. A ditadura de César vai ter alguns probleminhas aí, porque ele também, como ele é muito popular, ele vai ter medidas populares. Então, uma das determinantes que vai começar a criar problema com a aristocracia romana é que agora estrangeiros são permitidos no Senado. E a gente sabe da importância do Senado. O Senado dita tudo em Roma. Então o Senado, que tem uma importância política bem definida, agora tem estrangeiros. Então óbvio que esses estrangeiros vão defender os interesses dos estrangeiros no Senado. E a gente sabe que essa política de cidadania, de ser cidadão ou não de Roma, é muito determinante, porque é privilégio em Roma. Então, obviamente, César não vai ser bem visto. Mesmo que aconteça que já, assim como alguns líderes antes de César, ele vai estar fundando novas colônias, vai estar consolidando aí o poder das conquistas romanas, de tudo que ele vai ter como objetivo talvez unificar o mundo romano, né? E assim como a próprio Tibério Graco fundou algumas colônias, e o próprio Caio Graco, perdão, fundou algumas colônias também. Só que acontece que isso não vai ser suficiente, por mais que seja interessante para Roma, ele está tirando o privilégio da parte conservadora. Então, assim como a parte conservadora venceu contra Cartilina antes do primeiro triunvirato, a parte conservadora vai vencer também contra César. Então, o Senado, aí, sendo ameaçado pela hegemonia e os privilégios sendo reduzidos da aristocracia romana, César vai ser assassinado pela essa aristocracia. Uma das cenas que vocês devem ter visto, ao menos falar aí na história do nosso mundão. Então, com César assassinado, uma nova crise se instaura, de certa forma, mas breve, é resolvida pelo segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato era marcado por 3 pessoas, Lépido, Marco Antônio e Otávio. Otávio e Marco Antônio novamente vão ser os 2 destaques aí, que vão estar, e aí, tá. E o que vai acontecer? Com o Lépido, logo sendo afastado por Otávio do cargo do triunvirato, vai sobrar um conflito entre Marco Antônio e Otávio para ser resolvido. O Marco Antônio vai tentar se refugiar no Egito, onde ele vai se aliar com Cleópatra contra o Otávio. Porém, o Otávio vai vencer da mesma forma. O Otávio vai marchar e vai derrotar Marco Antônio, novamente unificando o poder do triunvirato em apenas um nome, uma pessoa. Nesse momento, Otávio seria imperador de Roma, o primeiro imperador de Roma.
E justamente quando César é assassinado, eles tinham medo que ele virasse imperador. E como incrível, né? Porque César foi uma consequência do primeiro triunvirato, mas uma consequência do segundo triunvirato colocou Otávio como o primeiro imperador de Roma. Só um destaque é que Marco Antônio, que nesse segundo triunvirato vai ser dividido as regiões. Então, como destaque aí, Otávio ficaria com a parte da Europa, de todas essas conquistas romanas, e Marco Antônio ficaria com a Ásia. Então, até essa questão e Lepto ficaria com a África. Então, ele teve essa divisão desse triunviro para quem queria governar o quê desses três poderes, ok? Mas acabou sendo ficado na mão do Otávio. Otávio venceu e se tornou o primeiro imperador de Roma. Agora, vamos fazer exercíciozinhos. Só uma coisinha que me fugiu o nome. Um dos nomes que eu acabei esquecendo de citar do primeiro triunvirato. Eu citei 2, faltou um, que era o Crassus, ok? Então, esse é o terceiro nome aí do primeiro triunvirato. Mas, aulinha rápida, são conceitos que a gente tinha visto, já tinha falado de César, a gente tinha falado sobre tudo mais ou menos o que ia acontecer naquela nossa aula. Isso aqui é só uma consolidação e agora vamos fazer exercíciozinhos, ok? Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, assistam quantas vezes vocês quiserem. E até a próxima aulinha. Vamos ao exercício agora, ok? Até já!